Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos iniciar a sequência da segunda aula do nosso Basic English, que foi iniciado semana passada. Essa aqui é a aula 2, apresentada por mim, Renielton Santos. Aqui é meu perfil na plataforma Profs e essa aula está sendo promovida pela campanha de aulas solidárias da plataforma Profs. Vamos aos tópicos da aula. Class Topics. Nós iremos abordar sobre as Unvoiced Consonant Sounds, que são as vogais que não são pronunciadas. As Voiced Consonant Sounds, que são as consoantes que são pronunciadas. Irei dar uma série de dicas importantes para que haja o aprimoramento da pronúncia, ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos as Unvoiced Consonant Sounds. Eu vou ler aqui em inglês e depois eu faço alguns comentários em português. Those sounds mean that the sound is made by air moving from the back of your mouth, through and out your lips. Significa o quê? Que esses sons eles são feitos através de um som que é feito promovido, movendo o fundo da sua boca através dos seus lábios. Significa que é uma passagem de ar. Se é uma passagem de ar que sai do fundo da sua boca até atravessa seus lábios, significa que não é pronunciado. Eu não utilizo as cordas vocais. São sons que são movimentação de ar. Aqui eu tenho o put, o som put. Aqui eu tenho o F, que é o fit, que é o fit. Eu tenho o top, que é o som P. Eu tenho think. Eu ponho a língua entre os dentes e sopro para fazer esse som. Aqui eu tenho o chip, é o chip, é o som de TH. Chip. Aqui é o sun. Aqui eu tenho ship. Ship é o som chiado. Ship. Eu tenho cut, que seria o nosso K. Cut. E tenho hit. Hit é o som aspirado. Put, fit, top, think, chip, sun, ship, cut, hit. Então veja a diferença entre chip e ship. Chip, ship. Agora nós temos as Voiced Consonant Sounds. Those sounds mean that the sound is made with your vocal cord. Quer dizer o quê? Que esses sons são feitos através das suas cordas vocais. Existe vibração. Então você põe a sua mão na sua garganta, mais ou menos onde fica posicionadas as cordas vocais, onde elas vibram, e você vê que quando eu falo essas vogais, essas cordas irão vibrar. Então eu tenho o bat, é o som do B, bat, o som do V, que é o vase, tem o som do D, dog. Nesse caso agora é this. Eu coloco a língua entre os dentes e forço através das cordas vocais. Eu empurro empurro o ar através das cordas vocais. This, jam, é o som do DJ, jam, Z, que é o zoo, G, que é o vision. Aqui eu tenho girl, som do G, girl. Que eu tenho man, que é o M, man, tem um som do N, net. Aqui eu tenho o think. Aqui, na verdade, eu tenho um som do need. Aqui eu tenho think, red, que é o red, que eu tenho live, will,
e o yellow, que é o som do I, yellow. Então vamos lá. That, these, dog, this, them, zoo, vision, girl, man, neat, think, red, leave, will, yellow. Ok, então esses seriam sons que são estudados através do IPA, que é o International Phonetic Alphabet, ou seja, se eu fosse transcrever os sons, eles teriam mais ou menos esse formato aqui. É como eu transcrevo o som. Então, a partir de agora, eu irei dar algumas dicas importantes que creio que irão nos ajudar a aprimorar a nossa pronúncia. A primeira delas é: sua pronúncia não precisa ser perfeita. Significa dizer o quê? Que nós temos que diferenciar pronúncia de sotaque. A pronúncia é como eu tenho que falar as palavras para que eu seja compreendido. Significa que são aquelas palavras, são esses sons que nós acabamos de ver, da maneira a qual tem que ser corretamente dito. Então, quanto mais próximo da fala nativa, melhor nós seremos compreendidos, que é o objetivo de quando se aprende uma língua. O sotaque nós carregamos quando nós já falamos uma primeira língua, que é a nossa língua materna, nossa língua nativa. Então, as pessoas que já falam uma língua, vão aprender uma segunda, uma terceira, elas vão carregar. Então, quanto mais você treinar, mais limpo fica o seu sotaque para aquela outra língua. Mas esse sotaque não atrapalha a sua pronúncia, ele não deve atrapalhar. Okay? Então, a pronúncia é a maneira como eu falo as palavras e que elas sejam compreensíveis. E o sotaque é aquilo quando você carrega da sua língua nativa, da sua língua materna. Foi o que eu disse, as pessoas precisam entender o que é falado. E o progresso, né, ele acontece na maneira de se pronunciar as palavras com um treino contínuo. É possível pronunciar, aqui tem um pouco de redundância, na verdade o progresso, ele acontece na maneira de pronunciar as palavras de uma maneira contínua. E também é possível pronunciar as palavras corretamente mesmo mantendo um som do seu sotaque nativo. Né? Então uma coisa é estudar a pronúncia, que é o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos estudando como se pronuncia as palavras. Eu tenho o meu próprio sotaque em cima da pronúncia como é feita, como nós fizemos agora. Mas ele não pode atrapalhar eu conseguir me comunicar. O sotaque brasileiro, ele não impede a compreensão, pelo contrário, a língua portuguesa, versão brasileira, ela carrega consigo um número de fonemas e sons, e muitos deles nos ajudam e alguns deles nos atrapalham, mas mais ajuda do que atrapalha. Então, nesse caso, para muitos nativos falantes da língua inglesa, o sotaque brasileiro, ele é charmoso. Foi feita uma pesquisa na televisão americana e o nosso sotaque falando inglês foi classificado como foi posto entre os 10 mais charmosos. Podemos utilizar isso como uma forma de vantagem. Então, se as pessoas acham charmoso, isso pode nos beneficiar de alguma maneira, ou não também. Depende muito. O sotaque, ele não pode interferir na compreensão da fala, né? Nós devemos também expor-nos a uma língua estrangeira com uma certa frequência para que nós tenhamos mais vontade de aprendê-la. O que significa? Significa que quanto mais tempo nós estivermos expostos a uma nova língua que nós queremos aprender, maior vai ser a vontade de aprendê-la. Então nós temos que estar sempre ouvindo nativos conversando, mesmo em filmes, preferir filmes legendados, ou mesmo legenda em inglês, para quem já sabe, já tem alguma proficiência na língua, agora que não, põe mesmo a legenda em português, e ouvir, mesmo que no início seja mais difícil, seja mais complicado, é o contato com a língua que vai ajudando. Pela internet existem inúmeras possibilidades, por exemplo, podcasts, programas de rádio, programas de televisão, que são vinculados na web, existem inúmeros. Existem vídeos no YouTube feitos por escolas de línguas, por youtubers, por talk shows, e também tem o Dailymotion, e também existem outros inúmeros sites de compartilhamento de vídeos. Então esses são alguns locais que nós podemos ter contato
diariamente. Temos que reservar entre 5 e 10 minutos por dia para poder ter contato com a língua que nós queremos aprender, no caso do inglês. Não adianta ficar 2 vezes na semana, 2 horas, aprendendo uma língua que, na verdade, isso vai ser esquecido. Então, o nosso cérebro ele precisa se adaptar com a aprendizagem da língua, e isso tem que ser feito de forma contínua e diária. Então, com a constância, isso acaba sendo fixado, né? Então, separar alguns vídeos, separar todos os dias para ouvir e treinar. 15 minutos também. Então, é por aí que se recomenda treinar a língua. Concentrar nas pronúncias de sons que são diferentes daqueles presentes na língua portuguesa. Foi o que nós vimos. Na aula anterior, nós estudamos as vogais. O som das vogais, os sons de tom, vimos que são 5 vogais, porém são 12 sons ao todo, né, das vogais. Para nós, falantes da língua portuguesa, principalmente brasileiros, o problema reside tanto no som das vogais como no som do TH. Então, nós precisamos focar nesses sons. Aqui ele dá o som do T, que é que é uma outra situação que acontece muito falantes da língua portuguesa, brasileiros específicos. O som ele é terminado no final da palavra, portanto, não é audível, ele é sutil. Então, temos que evitar colocar o I no final, como se fala em português. Então, não é get, not, nem cat. É get, cat, important, not. Então, esse T não tem uma vogal no final. Ele é um T muito sutil e pouco audível. Not, get, cat, important. O D. Tal como as palavras que são terminadas em T, esse som também não é audível. E também temos que evitar as terminações com I, como bad, bread e red, como geralmente se escuta por aí. Né? O correto seria bad, bread, red. O som do EN, a pronúncia correta das palavras terminadas em N não é nasalada como em português. O EN, o AN, IN. Não. A língua deve tocar o céu da boca, assim como na palavra não. Né? Então, temos aqui men, listen, sweeten, sweeten, sweeten. Men, listen. Não é men, não é listen, nem sweeten. Não é nasalado. O nasalado não é algo que exista na pronúncia inglesa. Temos aqui o som do TH. O TH é realmente um dos sons mais difíceis de ser pronunciado. Nós vimos que tem 2 THs. Um TH pronunciável, que é o voiced consonant sound, e tem o unvoiced também. Tem um TH que não é pronunciado. Temos que treinar algumas palavras e conhecê-las com o tempo para saber qual que eu pronuncio e qual que eu não pronuncio. Ok? Então, essa fonética não tem no português. Ele é pronunciado colocando a ponta da língua entre os dentes superiores e inferiores e forçando a saída do ar, como na letra S. Então, nós colocamos e sopramos. Então, seria o unvoiced, e o unvoiced seria o Z, que eu já venho das cordas vocais. Aqui eu tenho teeth, esse é o unvoiced. Tenho the, e tenho them. O R deve ser pronunciado como em careca, não como em carreta. É um som mais forte. Great, read, real, real, red, great. Outra dica é nos divertirmos imitando os sons de falantes nativos, que é a técnica da imitação, né? Então, temos pessoas nativas de todas as formas, de todos os sotaques, e podemos imitá-los, escutando a sua pronúncia.
Podemos memorizar e repetir frases ditas por nossos atores favoritos em diversas séries e filmes. E também podemos cantar uma música e enquanto ela toca, nós podemos tentar reproduzir os sons pelo cantor, pela cantora, com auxílio da letra para garantir a compreensão da música. Então, nesse primeiro momento em que queremos melhorar a pronúncia, é muito importante ter sempre o suporte daquilo escrito, da língua escrita, para conseguir associar o que está sendo dito com o que está sendo lido. Que é exatamente isso, ler em voz alta. Nós podemos ler livros, artigos, podcasts, na versão original, e tentar ler em voz alta para escutar e avaliar a nossa própria pronúncia. Podemos tentar identificar os sons mais difíceis de ser reproduzido, fazendo com que se pratique ainda mais. Então, nós estamos lendo um livro, lendo alguma coisa. No meio daquilo, eu não sei como se pronuncia, eu posso procurar a pronúncia e treinar essa pronúncia. Podemos gravar a própria voz para conseguir observar e comparar, né, com os nativos onde que estão as nossas falhas. Essas gravações, elas também podem ser mandadas para os nativos, se caso tenha acesso a essas pessoas, ou conheça, tenha amigos, ou pessoas com maior nível de proficiência da língua. Então, se você tem pessoas conhecidas que falem bem o inglês, elas poderão te ajudar ouvindo a sua voz. Podemos acessar também sites de intercâmbio linguístico para conversar de maneira gratuita com nativos. Aqui o exemplo que foi dado é o iTalki, que é uma ferramenta bem antiga e tal, mas existem muitas outras, que eles vão ajudar a corrigir nossos principais erros e desvios. Além disso, também tem manias. Primeiro, vamos corrigir nossas manias, como eu falei nos slides anteriores, melhorar a pronúncia e focar bem nisso. Em troca, nós também podemos ajudá-los com a aprendizagem no português. Então, esse seria o intercâmbio linguístico. Aqui eu separei 3 exercícios, vídeos no YouTube e podcasts para treinar o que foi dito nessa aula e na aula anterior. Porém, quando se entra nesses canais, nesses links, existem outras sugestões que também são muito interessantes de serem feitas. Nesse primeiro, eu tenho o Improve Your English Pronunciation, que é feito através do canal English. Ela é professora, o sotaque dela é australiano, que é uma mistura do sotaque americano com o britânico. É um sotaque interessante, ela tem um sotaque muito limpo e é muito fácil de acompanhar, existem muitos exercícios, existem muitas coisas que foram dessa aula, da aula anterior, que foi baseada no vídeo dela. Então ela tem muito esclarecimento e ela é realmente profissional no ensino da língua inglesa. Né? Então lá também no site dela tem a técnica da imitação, Imitation Technique, que também ajuda e muito a ter fluência na língua inglesa. Ok? Aqui eu tenho um podcast de exemplo, mas nesse podcast, quando é acessado, na parte de cima, na parte superior, existem outros podcasts relacionados. Pode-se ouvir todos eles. Aqui eu dei o 216, mas lá existem outros. Logo no topo, todos aqueles que são sugeridos são interessantes. Nesse caso aqui, são as vogais long E, os dois Os, double O sound, short O e short A. Sabemos que existem 12 sons de vogais. Aqui ele vai abordar 4. E também existem outros podcasts também nesse mesmo site que vai abordar os outros sons. E é um canal que eu super recomendo, que é o canal Small Advantages, que ele é americano. Ele é apaixonado por aprendizagem de línguas, então ele inicialmente, por curiosidade e vontade própria, começou a aprender o espanhol sozinho. E enfrentou diversos problemas, né? Uma língua latina, para quem não fala uma língua latina, realmente é muito complicado. Então ele superou, fala espanhol muito bem, e a partir do espanhol ele viu o interesse em aprender português. Hoje em dia ele fala um português muito bom. Então os vídeos dele são gravados em português, então é uma vantagem de um americano que tem uma pronúncia nativa, ensinando na nossa língua, no português do Brasil, porque ele prefere, ele acha mais interessante, e dá inúmeras dicas de como melhorar e de como falar e se parecer mais com o nativo. Então são 3 dicas muito interessantes e elas todas estarão no link os links estarão na descrição do vídeo nesse canal, ok? So, let's keep studying. See you in the next class. Bye.
See you. Vejo vocês na próxima aula e espero que tenham gostado. Então, por favor, caso tenham gostado, compartilhem o vídeo, deem o seu like e os comentários também. Muito obrigado.